Neto, muito obrigado pela tua presença aqui conosco. E tu começaste muito cedo mesmo, né? E a informação que eu recebi é que tu começaste com uma câmera que tu compraste ou conseguiste e que veio do Paraguai, é isso mesmo? É isso mesmo, cara. Na verdade, acho que as famílias de classe média aqui nessa época ali, 88, 89, tinham muito esse equipamento em casa, que era um equipamento amador para filmar festas de fim de ano, e justamente nesse período do final do ano foi que eu tirei proveito de um equipamento que era lá guardado e comecei a trabalhar com aquilo e obter retorno financeiro com aquilo. E aquilo, com 16 para 17 anos, ganhando dinheiro com aquilo, começou a me incentivar e começou a ser uma coisa muito interessante. Tá, e que tipo de evento fazia? A gente fazia de tudo. Eu fazia casamento, aniversário, batizado. Eu, na verdade, fazia qualquer coisa que pedissem pra gente gravar. Em fita VHS ainda. VHS. Inclusive, tinha um gerador de caracteres em cima da câmera, então você botava ali aniversário de João, 5 anos. E aí, dali pra frente, começava a filmagem. Quando acabava, era um fade preto e já entregava a fita. Tava pronto o trabalho, não tinha edição. Que beleza, hein? Aí era um barato. Tá, e quanto tempo tu ficaste nessa? Bom, pra quem não sabe, o Neto tem uma empresa de eventos, a Neto Eventos, que já está consolidada no mercado, né? Produz eventos científicos, culturais, seminários, congressos, enfim. E, Neto, como é que foi essa transição do quase amadorismo para uma estrutura profissional que você tem hoje? Na verdade, foi porque aí eu comecei a fazer isso com o foco disso ser um hobby. E a minha profissão, de fato, seria ser engenheiro. Porque meu pai era técnico da Eletrosul, e o chefe deles eram todos engenheiros, então eu sempre tive um sonho, até por incentivado por ele: olha, meu filho, tens que estudar e ser engenheiro. Isso é um caminho legal, isso é um emprego tranquilo, uma coisa séria, assim, sabe? E a filmagem é uma brincadeira, então vai tocando a brincadeira enquanto dá. E daí eu sempre fui um aluno com muita dificuldade de aprendizado. Há uns 15 anos eu descobri que eu tinha DDA, que é déficit de atenção, então eu nunca tive muita possibilidade de concentração dentro de sala de aula, e sempre fui um péssimo aluno. A verdade é essa, tanto no primeiro grau quanto no segundo grau, eu não tive muito êxito. Chegaste a reprovar? Reprovei 3 vezes na sexta série, 2 vezes no primeiro ano. Foi uma tragédia, assim. Meu pai e minha mãe descabelavam, porque, imagina, a minha mãe ainda dizia: não vai ser nada na vida, não vai dar em nada. Um cara que não estuda, que não consegue passar em nada. Só que depois, isso hoje em dia é muito comum, né? Ter déficit de atenção, a pessoa entender, e tem até um ensino direcionado para aquela dificuldade. No passado era assim: não se concentra, não tá nem aí, não quer nada com estudo. Então esse era o meu rótulo, assim. E aí nisso, quando eu comecei a trabalhar de fato, me lembro que nas filmagens, assim, eu só pegava as filmagens mais afastadas do centro, porque aqui tinha uma equipe mais elitizada que trabalhava, então eu trabalhava assim, em Biguaçu, em São José, em Palhoça, e eu acabava indo para tudo que era canto. Então eu lembro que meu pai me levava de carro, porque eu tinha 16 para 17 anos, e aí depois eu retornava de ônibus, dessas filmagens que eu fazia. E aí, nesse momento, quando eu comecei a ter retorno financeiro, eu comecei a ficar um pouco mais independente. E daí eu falei assim: quer saber, estão dizendo que eu sou desconcentrado, que eu não estudo, eu vou estudar, vou passar para engenharia. E aí eu comecei a pagar aula particular de química, de física, de matemática, porque eu achei que aquilo fosse um caminho para mim. E aí fiz vestibular para a Universidade Federal e passei para a segunda chamada. Aí, nisso, eu já ganhei uma calculadora 48GX do meu pai, e ele falou: agora esse menino entrou no trilho. Aí, nessa época, Renato, não existia celular. Eu tinha 18 anos quando passei no vestibular. Era MOB, era um aparelho que só via mensagem. Sim. Era um bipzinho, Era um bip, que era um telefone celular só com mensagem. Lembro disso. Então eu entrava muito assim, mensagem assim: a favor, ligar urgente para telefone tal. E esses telefones tais eram sempre pessoas querendo filmagem. Então eu estava estudando, um cara que já não tinha concentração, dentro da sala de engenharia, estudando e sai, liga, fechou a filmagem, então eu vou nessa fazer a filmagem. Então era uma coisa assim, começou a ter um volume muito grande. E na época, o centro de convenções, nem sabia que o que eu fazia ia se chamar hoje em dia de turismo de negócio. E hoje em dia a profissão de trabalhar com eventos é muito renomada, todo mundo acha um glamour, assim, né? Sim. Mas assim, na época eu não sabia nada disso, onde eu ia parar, assim. Tu tava filmando? Tava fazendo filmagem de evento. Seja lá o que pintasse, eu tava filmando. E começou a ter muito evento. E aí os eventos começaram a ter uma demanda de equipamentos audiovisuais a mais, como projetores, informática. Eu fui começando a enxergar isso como uma oportunidade. Então, antes disso, só para fechar a engenharia, eu fiquei 1 ano estudando engenharia e o BIP meu tocando, meu MOB tocando. E eu dentro da sala de aula? Engenharia, tocando engenharia, estudando e indo mal. Porque se eu não tinha base, onde é que eu ia bem na engenharia? Claro. Calcular, ABC, não tinha a mínima condição. E aí eu comecei a ter uma remuneração financeira que era mais interessante do que um engenheiro recém-contratado, recém-formado. Aí eu falei: pô, gente, peraí, isso aqui até que podia ser uma brincadeira, mas isso aqui tá começando a ser um negócio um pouco mais sério, porque eu já tenho a minha prancha, o meu carro, a minha filmadora nova. O que mais que eu quero, né? Com 18 anos para 19. Sim. Aí nisso eu comecei a ver que aquilo era uma coisa séria. E quando eu comecei a fazer muitos eventos,
Na época, o centro de convenções era o Hotel Castelmar, Hotel Baía Norte, Fiesc e SIC. Era o centro de eventos da cidade. Como a cidade mudou, né? Esse era um centro de eventos há 20 anos atrás. Eu me lembro disso. Tá? E aí, não existia nada do que tem hoje. Hotelaria de rede, era tudo dono de hotel de família, né? Então a gente acabou começando a ter essa visão e eu comecei a alguns eventos, ter que sublocar equipamento. Para fazer um evento no Costão, por exemplo, daí já tinha, estava começando, o Costão tem 20 anos, completa esse ano. Sim. Mas o centro de eventos, que é o Ilha do Cascais, não começou há 20 anos atrás, começou, acho que 15, 16 anos. Por aí, no máximo. E aí eu comecei a ver que eu, além de eu fazer filmagem, eu tinha que colocar também projetor. E eu tinha que pegar de Curitiba ou de Porto Alegre, porque não tinha aqui. Não tinha ninguém que fizesse esse serviço aqui. E aí eu conversei com a minha mãe, pô, mãe, olha, tem uma oportunidade que além da filmagem tem a história de locar telão aí também, que é legal. Que eu vejo que eu ganho aqui X reais pra ficar em pé filmando um negócio e a pessoa ganha 2x pra fazer um telão que ele monta em cima da mesa, liga, dá play no videocassete, que era só passar a fita de vídeo que servia. Sim. E aquilo. Falei, isso é uma oportunidade. Daí começou toda a história da Neto Eventos, porque até então era Neto Produções, independentes, limitada. Que beleza. Agora é Neto Eventos ilimitada, né? Porque ficou um negócio gigante, assim. Quer dizer, a questão de ser pioneiro, né? Entra a tua veia empreendedora, né? O pioneirismo e a tua determinação foram fundamentais, né? Isso eu acho que só vai pra frente, assim. Como eu te falei no início, assim, eu tenho que acreditar muito em mim, no meu potencial, para que as coisas vão acontecendo. Se eu não acreditar, quem vai acreditar? Então, a minha empresa de administração familiar, minha mãe nesse momento entrou no negócio, meus irmãos também, e a gente dali começou a deslanchar. Então, a empresa foi do meu quarto para a minha garagem, da minha garagem para a parte de baixo da minha casa, da parte de baixo para a parte inferior, e dali para cima eu falei, mãe, compra um apartamento e vai, porque eu preciso da casa inteira. É uma casa grande, e aí a gente acabou usando a estrutura inteira assim na casa. Sim. E aí hoje eu tenho 30 colaboradores, e hoje já não está mais cabendo ali, a gente está indo para um novo espaço, comprado recentemente, a gente está seguindo um caminho meio que natural, mas sempre com a visão muito profissional, de ser inovador, de ter um equipamento de top de linha, de poder prestar um serviço que as pessoas não estão esperando aqui. Então, hoje a gente já tem um nicho muito bom de mercado e acaba sendo referência. A empresa atua no mercado do sul do Brasil inteiro e sudeste também. E Florianópolis, em especial, tem esse charme natural, né? Todo mundo quer fazer evento em Florianópolis, né? A gente vai discutir um fato, Neto, que eu acompanhei de perto, eu vi você receber o prêmio, né, do Talentos Empreendedores. E eu quero saber o que isso representou na tua trajetória profissional. A gente fala sobre isso daqui a pouco, depois do intervalo. Até já.